Então, a seguir, eu vou mostrar para vocês um fluxo simples de como funcionaria o passo a passo de um processo de construção de um projeto de People Analytics. Como eu falei, a primeira etapa vai ser a nossa coleta de dados. E aí nós podemos pensar nas fontes de onde nós vamos coletar esses dados. Nós temos aqui a exemplificação, a demonstração, por exemplo, dos dados demográficos, ou seja, ficha cadastral, a ficha básica do funcionário, a ficha de dependentes, o histórico de férias, o histórico de classificações, ou seja, aumentos salariais, mudança de função, enfim, dados demográficos, dados relacionados à história do funcionário como pessoa dentro da organização. Também nós temos a fonte dos pagamentos, onde a gente vai ver a evolução salarial, o histórico de horas extras, o histórico de absenteísmo, pagamento das férias, alguma suspensão, desconto de alguma suspensão, desconto por algum prejuízo, enfim, dados relacionados a pagamentos dos funcionários, dos colaboradores. Temos também a fonte de dados de engajamento, ou seja, a fonte dos dados sobre engajamento. São pesquisas como pesquisa de satisfação do colaborador, pesquisa de clima organizacional, como que o perfil desse colaborador está relacionado com a cultura da organização e assim por diante. E por fim, dados relacionados à performance. O colaborador, a função que ele exerce, possui alguma métrica de desempenho, alguma avaliação de desempenho, metas a serem atingidas. E aí, no fim, nós vamos reunir essas informações, modelar essas informações, tratar essas informações numa etapa que é chamada de ETL, e depois, com esses dados já modelados, já organizados, nós começamos a criar as nossas métricas, os nossos cálculos e depois exibir essas informações em relatórios, dashboards e assim por diante. Então vamos pensar em alguns exemplos práticos a respeito dessas fontes de dados. Então aqui os dados demográficos, provavelmente você vai ter um sistema de gestão de pessoas, que é onde você faz a sua admissão. Talvez você já tenha o processo de recrutamento e seleção bem implementado e tenha uma ferramenta onde você lance os candidatos para depois transformar eles em colaboradores. Então, esses sistemas vão contribuir com os dados demográficos. Nesse seu sistema de gestão de pessoas, provavelmente você tem a gestão de pagamentos, folha de pagamentos, férias, rescisão e assim por diante. Dados de engajamento, se você tem uma rotina, uma política de pesquisas, de satisfação dos colaboradores, pesquisa de clima, talvez você tenha um formulário impresso ou eletrônico, e aí é onde a gente vai extrair essas informações. E os dados de performance, as avaliações, pode ser um formulário. Em um dos projetos eu utilizei um site chamado UFO, que permite você criar vários formulários, tanto para a parte de engajamento como de performance, bem legais para a gente analisar essas duas fontes de dados. Você criar, na verdade, uma fonte de dados com as informações que você tem. Mesmo que você faça fisicamente, depois você pode compilar esses registros de papel em um formulário eletrônico ou numa planilha, e depois aqui na parte de ETL a gente juntar essas informações com as demais e começar a criar as nossas métricas.